você se vira aí. Amém, gente? Você pode dizer para mim, tudo que é digno de ser feito é digno de ser bem feito. Então, pronto. Partindo dessa premissa, você vai longe. Em tudo que você for fazer na vida, se é digno de ser feito, é digno de ser bem feito. Aleluias? Coisa boa, nós estamos já no 9º dia, né, de janeiro, do primeiro mês do ano de 2022, e eu espero em Deus que você, esse ano, gaste mais tempo com Deus, busque mais a Deus, leia mais a Bíblia, que nós estamos insistindo aqui para você ler Bíblia. Não é para... Isso não vai entrar se diz, na estatística do IBGE, que é essa igreja que mais lê Bíblia, nada disso. Mas vai tornar a sua vida melhor. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque você vai ler lá uma fala de Paulo maravilhosa, quando Paulo diz: não andamos por vista, mas andamos por fé. Pronto. Só essa palavra já dá um ânimo para você. Que você não tem que estar preocupado com o que os noticiários econômicos dizem, que os doidos da vida aí falam sobre vacina e etc, 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 e que esse mundo vai acabar, e um monte de porcaria, certo? Porque Deus tem o controle da história. Deus está no comando da história. Ok? Agora, com isto eu não tenho que fazer nada? Engana-se. Aí que você precisa de estar atento. Porque na medida que Deus vai conduzindo o mundo, você tem que estar de olho. Você tem que estar atento com os olhos espirituais, para você perceber o que Deus está fazendo. Certo? Para quê? Para você não entrar em colapso. Para você não entrar em crise. Né? Você já observou o tanto de gente que está morrendo? De parada cardíaca, infarto, AVC. Olha, só para você ter uma ideia, ontem eu tive a grata satisfação de ir em Umas, a convite do meu amigo Elber, visitar um hospital, né, o HCG, que vai ser o maior hospital de câncer do Centro-Oeste. Você já ouviu falar nisso? Eu creio que a maioria de vocês não ouviu falar nisso. Alguém ouviu falar? 1, 2 pessoas, 3 lá atrás, 4, só. O maior hospital de câncer do Centro-Oeste está sendo construído aqui em Umas. Tem um casal de doido lá na frente, lá, doutor Wagner, mais a sua esposa, a doutora Ana Maria. Quando eu falo doido, irmãos, porque os caras estão muito bem de situação, os camaradas já fez tudo que deveria fazer na vida, já adquiriram tudo que podia adquirir na vida, e eles agora poderiam viver de juro, aonde eles desejassem viver nesse planeta, né? Porque o trabalho deles já foi suficiente, a contribuição deles já foi suficiente, e, não obstante a tudo isso, sabe o que eles decidiram? Ajudar a gente, ajudar pessoas. E eu os conheci ontem, tive grata satisfação de conhecer esse casal, né? Lindo. E ele, olha o que ele disse para nós ontem, numa palavra que ele deu lá, tinha várias personalidades lá, e ele falou assim: só no ano de 2021 foram diagnosticados
500 mil novos pessoas com câncer. 500 mil pessoas novas surgiram com câncer. Você sabe o que é isso? Que coisa mais louca é essa, irmãos? 2020, 2021, estima-se mais de 600 mil pessoas que morreram por Covid. Assim, estima-se, né? Porque tem muita indagação nisso. A começar do meu irmão, que morreu de parada respiratória, e o atestado de óbito Covid. Não? Mas nesse caso, não. E está lá um casal trabalhando arduamente, já começaram a funcionar lá, já está funcionando. Já tem aparelhos, vários aparelhos lá, que tudo... Você tem que fazer, destrava a língua para falar os nomes dos aparelhos. Mas está funcionando. E um casal extraordinário. É tão extraordinário que a mulher me pôs eu de garçom para servir lá ontem. É culpa sua, Elber. Me apresentou como pastor, a mulher olhou para mim e disse, é pastor? Eu falei, sou. Então tá bom, o pastor tem que servir. Eu falei, sim, senhora, então pega aquelas trem ali, vamos servir o povo ali. Eu saí servindo e comendo, né? Uns torresmaços desse tamanho, top das galáxias, aqueles que você põe na boca e derrete. Eu lembro deles, me dá água na boca. Uma mandioquinha top das galáxias, uma linguicinha extraordinária. Ai, Jeová, me guarda, mas não me livra desse trem, não. Ai, eu fiquei maravilhado, gente. Tá bom? Então, nós precisamos de buscar Deus e orar ao Senhor para que pessoas comecem a se levantar nessa nação, nessa cidade, nesse estado, homens e mulheres que se dispõem para ajudar o outro. Deus falou muito no meu coração. Eu ministrei essa palavra algumas vezes aqui sobre o dom de adquirir riquezas, mas eu nunca tinha ouvido de Deus claramente. Qual é a verdadeira ação que você deve fazer para adquirir riquezas? Que é, primeiro, servir a Deus e servir o outro. Quando você serve a Deus e serve o outro, você adquire riquezas. Engraçado, né, gente? O problema nosso é que a gente não quer que o outro se dê bem. Você já viu isso? O demônio nojento, né? Demônio da inveja. Por que fulano está crescendo? Por que fulano está indo bem e eu estou mal? Sai dele, capeta. Se isso acontecer com você, você pode repreender. Sai de mim, cão. Pode falar, é cão mesmo, não tem outro nome, não. Porque quando você entender isso, que você servir a Deus e servir ao outro, isso vai te ajudar tanto, vai te abençoar tanto, que você não vai dar conta de ajuntar tudo que Deus quer fazer na sua vida e vai te dar. E a Bíblia tem exemplos de Gênesis a Apocalipse. Mas a nossa fome e a nossa insaciedade é tão grande que a gente só quer juntar. A gente não quer distribuir. E aí a gente empobrece. Você pode ser um pobre que tem muito dinheiro no banco, mas é pobre. Continua sendo pobre. Porque se você não serve a Deus e não serve o outro, você é pobre. Não adianta nada, absolutamente nada. E é o que nós precisamos. A forma de nós tornarmos esse mundo melhor é isso. É servir a Deus e servir o outro. Sabe? Vamos estar atentos quanto a isso. Eu preparei uma palavra para vocês. E até coloquei no grupo dos 300 aí, eu quero que você fique atento. A gente não colocou as pessoas para estarem interagindo, porque
Às vezes você coloca um aviso lá, e aí logo em seguida uns 40 coloca lá um vídeo. Aí você não vai ver o que precisa de ver. Aí não resolve nada. Né? Exatamente para que os homens que pudessem estar hoje aqui, viessem estar, para ouvir o que eu quero dizer a você. Nesse texto que eu vou ler, nessa palavra que eu quero dar a você, é uma palavra de restituição, né? De 3 coisas básicas. Primeiro, da sua família, sabe? De tudo que é seu. E restituir aquilo que o diabo toma, vai tomando da gente no decorrer da vida. Sabia? E que você não pode deixar que ele faça isso. Chega uma hora que você tem que pôr um basta nisso. Mas você tem que fazer de forma legal, com base legal, obedecendo princípios. Fora isso, é chover no molhado, é ficar enxugando gelo. Quando você entende como é que funcionam as coisas, quando você entende como é que as coisas se resolvem obedecendo os princípios básicos da fé cristã, da Bíblia Sagrada, você vai descobrir como as coisas acontecem. Porque você não vai gastar energia com coisa que não se deve gastar. Porque, se você for observar, talvez 60% ou mais da energia que você gasta é com coisas que não resolvem nada. Com coisas que não vai agregar valor nenhum para você. Sabe? Hoje eu atendi um rapaz aqui da igreja, um jovem casado, que eu confesso a vocês que eu fui embora ruim. Sabe aquele atendimento que você dá, que você fica mal pra caramba? Muito mal, porque você vê o estado da pessoa, está um estado tão ruim, sabe, que é deplorável. Deplorável. E tudo isso resume-se no que eu venho falando para essa igreja há 20 anos, 22 anos que essa igreja existe, sobre questão de paternidade, a bênção da paternidade, a importância da paternidade. Um garoto destruído, completamente destruído, totalmente destruído, por falta de uma referência de pai. Inteligente, mas muito inteligente, cara que sabe muito na área do direito, Silvana, mas muito. Sabe o que é muito? De direito consumidor, o cara é o topíssimo. Mas sabe que é um cara destruído? Mas chorou que babou em mim tudo, quanto é lado. Porque falta um pai, implorando o cuidado de um pai. Nossa, é complicado. É por isso que eu quero que esses 300 homens, eu quero acompanhar vocês. Eu quero poder ajudar vocês nessa questão de paternidade. Porque um pastor faz diferença, irmãos. E a minha oração todos os dias é exatamente essa, que eu seja um pastor que preste, decente, que seja bênção na vida de vocês. Porque para ser maldição já tem um monte aí fora. Então, eu tenho orado a Deus acerca disso todos os dias, implorando a misericórdia de Deus. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra aí. É em 1 Samuel, capítulo 30. Enquanto você vai localizando, eu sei que já foi falado, mas só uma dica, porque muitas pessoas estão chegando de viagem, outras não puderam participar da nossa campanha. Eu recebi 2 testemunhos maravilhosos sobre a oferta de primícia. Um casal aqui na igreja, né? O camarada dando trabalho para a dona foi e largou dele. Você já viu o que é um homem largado? Já viu que miséria que é?
A mulher largada, irmão, é muito fácil de cuidar de uma mulher largada. Você dá pão, dá presente, ajuda. Mas um homem largado, o bicho fica doido. Apronta, 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 apronta. A irmã larga do vaso. Aí o vaso, piruleta, dá. Beleza. Cara, a irmã falando para ele, a irmã vai, não tem filho, tal, foi lá e divorciou numa velocidade que está fácil de. O difícil hoje é casar, né, gente? Às vezes o cara namora 10 anos, 12 anos, nossa, faz mestrado, doutorado, pós-doc, e namoro, não casa nunca. Mas para largar é numa velocidade, é 20 minutinhos no cartório. E aí o cara veio, louco. Pastor, minha mulher me largou. Eu falei, o quê? Mesmo? Nossa. Né? Eu fiz aquela cara de dó dele, com ele. Eu falei, mesmo? Não acredito. Ela fez isso, mas nossa, mas ela é top das galáxias. Né? Aí ele ficou doido. Eu falei, pastor, eu estou falando sério, estou chorando, estou angustiado, estou querendo morrer. Eu falei, não, você não vai morrer não, morre não. Nunca vi ninguém morrer por causa disso. Chora muito, né? Cara, um grandão, chorando. Chorou. Eu falei, não, chora não. Aí ajudei ele, orientei o que tinha que fazer. Falei, vai lá, procura a dona. Promete de novo. Põe a mão na Bíblia, promete. Né? Porque você só põe a mão na Bia, na Heineken. Então, não resolve. Põe a mão na Bíblia agora. Ele foi e colocou tal. E aí ele foi, e agora faz uma oferta de primícia para o seu casamento. Não é para você voltar e separar, não. Para você voltar e vocês viverem bem. E aí, quando é que vai dar certo esse negócio? Eu falei, calma, eu não estou jogando tarô para você aqui, filho. Isso é outra coisa. Aí ele falou, calma, não perturba a dona, não. Se você perturbar, dá ruim. Né? Manda uma mensagem bíblica para ela lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí depois você pega o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vai nesses negócios fortes para a irmã aí. Não temas, que eu sou contigo. Ele falou, pastor, funciona? Eu falei, lógico que funciona. Olha. É Bíblia, varão. É lógico que eu zoei com ele, né? Um pouquinho. Tribuloso, tem que sofrer um pouco. Aí, beleza. O cara vinha para oração. Nossa, mas como é que orava? Sentava ali, ó. Dia 30 de dezembro, ele me liga, eu falei, não dou conta mais não. Eu falei, Jesus, me guarda. Faz a dona voltar, que senão eu que vou ter que procurar ela. Falar, só a senhora volta, ou então a senhora me ajuda, né? Aí ele ligou, pastor, ela pediu para namorar. O que o senhor acha? Eu falei, só pega na mão. Pega na mão, sem bicota, vigia, você está separado, começando a namorar. Né? Mas está numa alegria já. Semana ele esteve aqui, pastor, que coisa linda, o amor é lindo. Eu estou falando em tom de brincadeira, gente, mas é verdade, você acredita? Ele não está aqui, não. Ele falou, não, pode contar meu testemunho, eu quero subir lá em cima, eu quero falar, etc. Eu quero falar para os irmãos, cuida da dona aí, dá presente. Mas não, né? E outro foi uma senhora, que tem 3 anos, querendo vender uma empresa, e ela deu uma oferta direcionada. Sabe o que é querer vender uma empresa razoável, boa, mas uma dificuldade? Aí no dia 30, no dia 6, dia 5, ela vai e fecha contrato. Fechou contrato, deu tudo certo. Irmãos,
Deus não quer o que é seu. Sabia disso? Deus quer a capacidade que você tem de interagir com Ele e de não ficar preso a coisas. Você já consegue perceber o tanto que a gente é preso a coisas? E quando você se liberta disso, você consegue servir bem a Deus e servir o outro. Enquanto isso, a gente não consegue servir nem Deus e a ninguém. Por quê? Porque você está amarrado a coisas. Então, Deus quer nos ensinar isso e vale a pena. Olha o que é que diz aí o texto. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traz-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor responde, persegue-os, é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, deixa eu contextualizar para você. Davi estava numa cidade chamada Ziclag. O que é Ziclag? Ziclag é o fim do mundo, irmãos. Você sabe uma cidade que você recebe para morar, que não tem nada, não existe nada. Apenas junta aí os seus trapos, junta aí os seus homens e fica aí. Nada, não existia nada que prestasse ali. Davi foi para lá porque ele estava fugindo de Saul. E o rei dos filisteus ofereceu para ele Ziclag, porque Ziclag, ele estando em Ziclag, porque Ziclag fazia parte do território dos filisteus, Saul não iria perturbar Davi. Não iria. Porque Saul temia os filisteus. Ok. Aí Davi sai junto com o rei dos filisteus para pelejar contra os hebreus. No meio do caminho, 3 príncipes dos filisteus diz para o rei, não é razoável que esse homem vá conosco, porque ele pode rebelar-se contra nós e virar-se para nos matar. Mas o rei dos filisteus sabia do caráter e da integridade de Davi. Porém, os príncipes não aceitaram. O rei procura Davi e fala, Davi, eu estou tendo problema. Os meus companheiros, os nossos príncipes, não querem você. Vá em paz, volta para sua casa. Davi, indignado, volta, ele e seus 600 homens. Ele tinha 600 homens com ele. Ok, voltando para casa, quando eles chegam em casa, acontece o quê? O pior. Os amalequitas tinham dado na cidade dele e destruiu tudo. E levou suas mulheres e seus filhos, as mulheres e os filhos dos seus guerreiros. E Davi entra em colapso. 3 dias de viagem, montado, não sei se em cavalo, burro ou jumento, que bicho que é. Mas, cansados, e ele passa, a Bíblia diz que ele passou o dia chorando, desesperados, a ponto dos guerreiros dele, os seus soldados, ficarem chateados, decepcionados com Davi e pensarem em tentarem, talvez, contra Davi. Davi, então, percebeu aquilo, o cara era esperto, chama Abiatar, filho de Aimeleque. Quem era Abiatar? Um sacerdote. E havia ali uma estola sacerdotal, que os sacerdotes usavam quando eles iam clamar a Deus, para que Deus revelasse e desse direção a eles. Davi fala para Abiatar consultar a Deus. Abiatar consulta a Deus. E Davi faz 2 perguntas. Devo perseguir esse bando de invasores? Primeira pergunta. Irei alcançá-los? Então, veja bem,
Aqui nos ensina alguma coisa bem importante, nessas duas perguntas. A forma como você fala com Deus faz diferença. Você precisa aprender como falar com Deus. Ele fez duas perguntas e Deus deu para ele as respostas. E o Senhor responde: persegue-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Beleza. Agora, deixa eu passar algo para você importante. Davi foi escolhido por Deus contra todas as possibilidades. Parece que essa é a especialidade de Deus, né? A especialidade de Deus é olhar para mim, olhar para você, e Ele escolhe você para honrar você, abençoar você, contra todas as possibilidades da vida. Né? Ele faz isso. Primeiro, que ele era irmão preterido ou rejeitado do pai e dos irmãos. Ele não era o queridinho do papai como José era de Jacó. Nada a ver. Ele não era querido ou acolhido ou amado pelos seus irmãos. Nada a ver. Mas tinha um detalhe importante. Deus estava de olho em Davi. Deus estava, observando Davi. E olha o que a Bíblia diz, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre você 24 horas. Então você precisa estar atento quanto a isso. Agora, o nosso grande desafio é ouvir a promessa de Deus e visualizar a promessa de Deus, né, até que ela cumpra-se. Porque Davi foi ungido rei, lá na casa do pai dele, por Samuel. E não obstante ele ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, diga-se de passagem, o profeta mais perfeito, né, que Deus mencionou este homem como um cara perfeito. Onde Samuel chegava, o povo temia e tremia, porque Deus fala sobre Samuel, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Em outras palavras, num belo dia Samuel disse que chova e caia muita chuva e que não haja trovões. Começou a cair água. Nenhuma palavra desse cara caiu por terra. Tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. Então esse cara foi lá, enviado por Deus, profeta, ungiu Davi, porém Davi voltou para onde? Para o pasto. Então existem promessas de Deus na nossa vida, que Deus promete, e Deus mostra, mas tem um tempo certo dela maturar. Tem um tempo certo dela acontecer. Você tem que estar atento quanto a isso aí. A família de Davi não fazia parte da realeza, não tinha pedigree para ser rei, né? Ele era apenas pastor, né? Um cara que vestia mal e vivia fedido. Mas um detalhe, quando Deus escolhe alguém para abençoar, ninguém pode impedir. Você pode dizer comigo, quando Deus escolhe alguém para abençoar, ninguém pode impedir. Não é maravilhoso, gente, andar na presença de Deus? Deus nos leva a lugares debaixo de uma ordem de alguém, mesmo contrariando a sua vontade, porém, lá naquele lugar que Deus leva você, Deus faz coisas inimagináveis. Exemplo, Davi estava cuidando das ovelhas, nesse exato momento os seus irmãos estavam num fronte de guerra, de batalha. De um lado, os hebreus, do outro lado, os filisteus, e entre eles um grande vale. E havia do outro lado um gigante chamado Golias, de 3 metros de altura, vocês conhecem, sabem da história. E esse cara, por 40 dias, descia, ia até num vale, e gritava: há um homem aí? Se tiver um homem para guerrear, lutar comigo, se eu vencer, vocês serão escravos.
se o seu homem vencer, o homem de vocês vencer, nós seremos escravos de vocês. Você imagina por 40 dias isso. Davi chega lá no arraial, há um burburinho tudo em torno dessa fala. E o rei, preocupado, assustado, medroso, promete aos seus soldados que se houvesse um homem ali de verdade, pronto e disposto a guerrear contra Golias, ele daria a filha dele em casamento e imposto, isenção de imposto e riquezas. Apareceu? Nenhum, gente. Nenhum macho. Na hora todo mundo. E o moleque chega, certo? Despretensiosamente, foi lá apenas para levar um queijinho, uns negócios para os seus irmãos, e ele ouve essa conversa e ele se interessa pela conversa, certo? Procura o rei e diz: eu estou disposto a lutar. Agora, o que fez Davi a fazer isto? Aí onde é que está alguns segredos importantes para nós, certo? Quais são as suas reais motivações? O que te leva a guerrear, a brigar? O que te leva a enfrentar uma batalha? Talvez o que leva você a enfrentar uma batalha, seja ela qual nível for, em qual circunstância for, a sua motivação é muito ruim, é muito fraca. E por isso talvez você só vive perdendo e nunca vai lograr êxito. Agora, Davi ouve aquilo ali, ele ouve os insultos e vê que aquele Golias está insultando o exército de Israel. Ele está perturbando o povo. O gigante está trazendo palavras de maldição para o rei. Davi fica indignado, sabia? Outra coisa, o que traz indignação para você? Você sabia que essas coisas é bom a gente pensar? Porque às vezes você fica indignado por coisas que não faz sentido. O que te gera raiva? O que te deixa você indignado? Vale a pena? Compensa? Justifica? Mas Davi ficou indignado, extremamente indignado, por ver aquele homem insultando Deus, o exército, o rei e todo mundo ali. Aí sabe o que ele disse para o rei? Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aleluias. Estou falando de um garoto, irmãos, talvez 17, 18 anos. Lutar contra um gigante poderoso, preparado na guerra. Mas Davi ficou tão indignado com as falas de Golias contra Deus, contra o exército de Deus, contra o rei, que ele decidiu a lutar contra o cara sem nem pensar. Então eu fico pensando, às vezes eu me vejo nessa situação. E não poucas as vezes eu avalio quais são as motivações das minhas indignações. Em alguns momentos eu percebo que eu estou indignado por coisa que não vale a pena. Sabia? Às vezes eu estou no trânsito, eu vejo que tem um cara na frente, cabeça baixa, mexendo no celular. É o que mais tem, não tem? Já buzinaram atrás de você por causa disso? Só os que sim dizem amém. Tem mais gente. Ou então você já buzinou nas costas de alguém. Mas já buzinaram atrás da sua também. Certo? E aí você fica indignado. Vale a pena você ficar indignado? Eu te pergunto, vale a pena essa raiva? Dentro da sua casa, vale a pena as indignações que você tem? Às vezes na igreja, você vem para a igreja, um probleminha que acontece ali, acolá, vale a pena você ficar indignado?
vale a pena? Você tem que avaliar isso. Porque estamos gastando muita energia para coisa que não vale a pena. Estamos nos indignando com coisas que não faz sentido. Sabe? E esse cara indignou-se, irou-se, ira santa, porque ele ficou chateado de ver o que esse cara fez. E ele foi no rei e falou assim, pode deixar comigo. Né? O que te incomoda? Você tem que fazer essa pergunta para você também. O que me incomoda no dia a dia, que às vezes faz eu ficar irado, nervoso? Você vai infartar de bobeira. Nossa, tem gente que fica nervoso. Calma, meu santo. Você é novo, você é nova. Se é mulher, pior ainda. Aí, um monte de pé de galinha é desnecessário. Ou então, se é homem, até bonitão, vai cair os cabelos. Vai ficar esse cara aí, ó, brilhando, careca brilhando. Ou então, igual eu, não caiu nada, mas embranqueceu tudo. Mas pelo menos eu posso estar com uma graxa aqui. Ok. O que te incomoda? Davi amava Deus, ele amava o rei. Davi amava a nação dele, amava a sua família. Ele não gostou da forma como Golias tratou a família dele, a nação e o rei. Eu te pergunto, você ama essa nação? Você ama essa cidade? Será que ama mesmo? Porque o que eu mais vejo é pessoas falarem mal da nossa nação. E o que você está fazendo para tornar essa nação melhor? O que eu mais vejo é pessoas meterem o pau nos políticos, irmãos. Mas eu te pergunto, de repente, você faz coisa que é vergonhosa e quer culpar o político? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não justifica. Sabe? Então, o que faz você ficar indignado? Tem que justificar, tem que ser algo aplausível. E você acha que Deus não está vendo tudo isso? Se Deus vê tudo, ouve tudo, Ele está vendo o que te gera indignação. O que faz você correr, esconder. É lógico que Ele sabe. Quer dizer, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos vivendo, pessoas sofrendo, pessoas passando necessidade, certo? O que te incomoda? Te incomoda ver alguém sofrer? Te incomoda ver alguém passar necessidade e você ficar de braços cruzados e dizer, se vira. Aqui nós temos uma senhora nessa igreja, ela tem mais ou menos uns 60, 70 anos. Essa mulher sozinha. Ela tem 2 filhos. Uma filha viciada em cocaína. O outro filho é especial. Olha para você ver. Ela vive de casa em casa aqui nessa Vila Nova. Graças a Deus, o ano passado, conseguiram, Silvana, aposentá-la. Salário mínimo. E agora, no final do ano, outubro mais ou menos, ela me procura aqui na igreja, para me orar por ela, uma ferida na perna dela. Ela já tinha rodado essa Goiânia de ponta a ponta, para tentar fazer um tratamento, não tinha conseguido. Foi agravando a situação dela. E eu falei com a Roberta aqui do CAIS, e aí, por quê? Porque ela estava tomando morfina e não estava resolvendo. E ela me ligava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Quando eu via a mensagem dela, me dava angústia por saber que sofrimento que ela estava vivendo. Eu falei com a moça aqui, a moça conseguiu ajustar alguma coisa, tal, e colocar no sistema. É uma burocracia muito grande, mas há necessidade. Eu
Não sou contra isso, porque é uma questão de organização, isso é importante. Porém, não havia vaga para ela. Aí tem na igreja aqui um médico chamado Evandro, falei, ia trabalhar no HGG, e só tinha 2 lugares para ela fazer aquela cirurgia na perna dela. Tinha que fazer uma cirurgia. Né? E eu falei, cara, se vira, arruma uma vaga para essa mulher aí. Conseguiu arrumar uma vaga para ela, internou a coitada da irmã lá, tá cuidando. Aí tem uma psicóloga aqui na igreja, nem sei se ela está aqui, né? Veio conversar comigo aqui, perguntou onde você trabalha. Não, eu sou psicóloga na igreja. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai me ajudar com essa dona aqui, ó. Vai lá e visita ela, não é da sua ala, mas não interessa, corre lá, acha essa ala, acha essa dona, vê lá o que pode fazer por ela. Resultado, essa mulher gritava de dor. Na hora de fazer a cirurgia, marcada a cirurgia, foi fazer a cirurgia, não tinha material. Eu falei, não tem cabimento num trem desse. Pastor, não estou aguentando mais. Eu falei, minha filha, agora nós vamos orar. E nós passamos a oração no corpo dessa dona. Certo? Graças a Deus, fizeram a cirurgia. Fez a cirurgia. Hoje ela estava aqui na igreja, sentadinha ali, com a perninha para cima, mancando uma perna, mas sem dor. E tudo resolvendo. Sabe? Então, o que traz indignação para você? E o que você tem feito para tornar a vida das pessoas melhor? Um pouquinho melhor. Isso é importante para nós. Você não sabe, dentro dos poucos recursos que entram nessa igreja, porque, lamentavelmente, muitas pessoas maravilhosas nessa igreja são pessoas especiais, são pessoas maravilhosas, mas eles até hoje não entenderam ainda a importância de dizimar e ofertar. Sabe? E com isso nós temos tido a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Podido socorrer pessoas. Porque é uma indignação que dá em você, de ver, às vezes, a leniência do poder público, a fragilidade, a incompetência, certo, do poder público. Mas nós podemos fazer alguma coisa, ora. É possível a gente fazer alguma coisa. Eu vejo que é possível. Se você tiver determinação, coragem, a gente pode melhorar. Quer dizer, volto a repetir, meu cuidado e a minha intenção de fazer esses 300 homens, esses gideões, é exatamente para isso. Não é só para orar, não. A hora que nós precisar tirar do bolso algum valor, eu vou passar para vocês. Olha, irmãos, nós somos de socorrer fulano, Beltrano. Certo? Agora eu te pergunto, 300 homens não pesa para ninguém. A gente poder socorrer as pessoas. A gente poder ajudar as pessoas. A mulher sai do hospital, tem o quê? Tem remédio, tem isso, tem um monte de coisas. E assim a gente tem podido fazer alguma coisa. Agora, é por isso que eu digo, nós temos que saber delimitar bem isso. Porque se o que te traz indignação não tem a motivação certa, você está perdendo tempo. Você não está vivendo, você está no mundo da lua. Agora, se a sua indignação tem a motivação certa, creia, acredite que Deus vai honrar você e vai abençoar você. Olha. A indignação de Davi foi tão grande de ver aquele infeliz daquele filisteu zombando do exército de Deus. Ele não aceitou aquilo, irmãos. Hoje as pessoas zombam da igreja, zombam de Deus, zombam dos pastores, zombam de todo mundo e as pessoas riem. Eu te pergunto, ai desse mundo, gente, se essa igreja não existisse. Não falo, essa igreja, sim, não é essa igreja, a igreja do Senhor. Aonde é que nós estaremos nesse momento? Todo mundo perdido, olha. Todo mundo perdido, ferrado. Você ia para onde? Você ouviu o quê? E tudo que as pessoas fazem é contra a igreja. Porque sabe do poder da igreja, da beleza da igreja, da grandeza da igreja, que a oração que sai deste lugar alcança o alvo certo. O que essa igreja propõe a fazer, o que a igreja, de um modo geral, propõe a fazer,
é algo que faz diferença na vida das pessoas. Não vamos longe, não. Está aqui, ó, o Leonardo. Cadê a sua esposa? Está lá fora? A esposa desse homem, esse homem aqui é de Uberaba. Eu queria que a esposa, quando a esposa chegar aqui, eu vou apresentá-la. A esposa dele fez uma cirurgia, quase morreu, estava morrendo, lá em Uberaba. E ele aqui veio aqui trabalhar. Estava trabalhando para sustentar a casa dele. E a esposa dele, passando mal leve, me falou. Nós oramos, colocamos a igreja para orar, houve um erro médico, quase matou a mulher desse cara e a filha dele. A igreja entrou em oração. Foi ou não foi, Leonardo? Está aqui a esposa dele, sã, salva, ela e a criança, e morando aqui em Goiânia e sendo abençoados. Vocês podem aplaudir o Senhor? Só a igreja, irmãos, pode fazer isso. Que tem coisas, gente, que não é dinheiro que resolve. E não vai resolver, não. Mas a unidade da igreja, quando o povo ajunta para orar, meu irmão, o negócio funciona. Então Davi ficou indignado. Ele foi lá, e vocês sabem da história, e liquidou aquele Golias. Agora, não se engane, pensando que só porque Davi escrevia poesias e cantava sua canção, ele era covarde ou passivo. Era coisa que não existia na vida de Davi. Por isso que a Bíblia diz que Deus procurou e achou Davi. Porque o cara tinha peito, tinha coragem, ele defendia a nação dele, ele defendia o rei dele, embora o rei dele não valia uma picada de fumo. Ele defendia, ele honrava, ele abençoava. Ele era gentil o suficiente para escrever poesias, mas forte o suficiente para matar um leão, pegando pela juba dele, matar um urso, matar centenas de filisteus e derrubar um gigante. A sensibilidade de Davi para Deus e com as coisas de Deus era algo tão extraordinário. Mas essa mesma sensibilidade concernente às coisas de Deus, quando mexia em Deus, falava das coisas de Deus contra Deus, tocava no povo de Deus, esse cara ficava louco. Porque a indignação dele era razoável. Ele não se indignava, por exemplo, porque o pai dele o desprezou. Isso não indignava ele, não, Hildo. Por que os irmãos dele não estavam nem para ele? Isso não trouxe indignação para Davi. Ele tirou isso de letra. Ele não se indignou. Por que o seu rei, que ele amava, tentou matá-lo 21 vezes? Isso não trouxe indignação para ele. Ele continuou amando e servindo Saul. Agora, mexe com Israel. Mexe com a família dele. Mexe com as ovelhas do pai dele, para você ver. Mexe. Mexe com o Deus dele, para você ver. Aí você ia arrumar problema com o cara. Ia arrumar problema. Então, você consegue perceber que quando você consegue, nessa linha muito tênue, discernir pelo que você deve ficar indignado, pelo que você não deve ficar indignado, você consegue enxergar Deus de uma forma tão extraordinária que você não perde tempo, olha. Você não perde tempo. Você está indignado com o quê? Por quê? E para quê? Ah, mas meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho. Ah, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Dá um jeito. E nós vamos... Agora, presta atenção. Tudo que o diabo puder fazer, ele vai fazer.
Quando eu disse para você desse rapaz que eu atendi hoje aqui, a angústia dele é porque em 32 anos de vida dele, ele teve a oportunidade de sentar na mesa com a mãe e o pai dele 2 vezes, Paulo. Em 32 anos de vida, os 16 anos de vida dele, ele nunca recebeu um parabéns do pai dele, e nem da mãe dele. Ele podia ter ficado indignado? Podia. Agora, ele deve continuar? Não, irmãos. Foi o que eu tentei falar com ele hoje. Falei, pelo amor de Deus, meu filho, sai dessa, jacaré, como diz o outro. Olha o histórico de vida do seu pai, da sua mãe. Olha como é que eles foram criados, foram formados. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Pelo amor de Deus, muda a sua vida. Olha. Muda a sua vida. Não adoeça por causa disto. Vamos indignar por outras coisas. Então tem coisas que você escolhe pelo que você quer sofrer. Você está escolhendo sofrer pelo quê? Vale a pena? Vale. Então sofra, irmão. Não vale a pena? Tchau. Davi arriscou a vida dele, pois sabia, Davi não era tolo. Ele sabia que o guerreiro Golias era muito maior do que ele, muito mais preparado com ele. Porém, ele arriscou. A indignação dele era razoável e Deus entrou no negócio, potencializando sabedoria inteligente, graça, força, poder, autoridade, porque ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim, contra pedaço de pau, espada, lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E o Golias chamou ele de cachorro. Ele falou, você vai ver, hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e dar para as aves do céu. E não deu outra, varão. Tchau, Golias. Porque Deus olhou para o moleque e disse, esse cara é tupetudo, esse cara é fera. Olha por que ele está se tornando, por que ele está grilado, por que ele está nervoso, vale a pena. Por que ele está irado, por que ele está doido. Agora você está irado, por causa de quê? Você quer bater no seu irmão, na sua irmã? Quer brigar com seu pai, com sua mãe? Não, não faz isso não. Não justifica não. Deus está fora disso. Eu sei que todos nós temos irmão chato, enjoado. Todo mundo tem um chato na vida. Deixa ele lá, morar por ele. Vamos abençoar ele. Certo? Agora, preste atenção. Davi era grande o suficiente para olhar acima do comportamento de Saul e ainda assim amá-lo. Loucura, né, gente? O cara está sendo perseguido e ele ainda ama o seu perseguidor. Agora, quando Davi chega em Ziclag, eu falei tudo isso. Chegou lá, não tinha cheiro de comida, não viu crianças correndo para lá e para cá. Imagina, que desespero do cara. Aí ele pega os seus homens, sai em busca dos seus algozes. 200 homens ficam no meio do caminho, não dá conta, estão cansados, estão fadigados. Tanto andar. Além de eles terem viajado 3 dias, passado o dia todo chorando, sem comer nada. 200 homens deu pau, não deu conta de ir. Ficou no meio do caminho, ficou lá na beira do rio Besor. Davi continuou com 400 homens, no meio do caminho, ele achou uma malequita, né? Um egípcio estava lá, caído, tinha apanhado, ficou doente, ficou no meio do caminho, os amalequitas deixaram ele. Só um minutinho. E o cara ficou doente lá, os seus senhores deixou ele lá para morrer. Davi pega o cara, cuida das feridas dele, dá comida, o cara recobra a saúde, o entendimento. Aí ele diz,
e eu quero saber onde é que estão os amalequitas. O cara disse: se o senhor não me matar, eu entrego. Ok, não vou matar você. Levou eles até o arraial dos amalequitas. Chegando lá, Davi e os seus 400 homens mói, arrebenta com eles. De acordo com alguns estudiosos, diz que tinha 12 mil soldados. Apenas 400 homens fugiram, conseguiram fugir. E 400 homens tão somente, determinados, corajosos, valentes, foram lá e liquidaram o restante. Agora, é onde eu quero passar para encerrar, dizer para vocês que eu acho isso aqui muito importante. Primeiro, Davi foi encorajado pelo Senhor. Ele buscou a face de Deus para saber o que fazer. Nos seus problemas diários, qual é a sua relação com Deus? Você tem colocado as coisas diante de Deus, tanto as coisas fáceis como as difíceis? Ou você tem colocado tão somente as coisas difíceis? Porque às vezes aquilo que a gente acha que é difícil não é. Ou aquilo que a gente acha que é fácil também não é. Então Davi colocou diante de Deus. Ele consultou Deus. E Deus o abençoou. E falou com ele de forma maravilhosa. A vitória que você precisa todos os dias não depende do que você tem. Grava isso. Não esqueça disso nunca na sua vida. A vitória a qual você precisa todos os dias não depende do que você tem. Depende de quem você tem. É diferente. Quem você tem. Quem você tem buscado, clamado. Hein? Isso é importante. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Agora, ouça isso aqui. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as duas mulheres. Nada faltou. Você pode dizer comigo? Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diz comigo, Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Que essa noite nós possamos dizer: estes são... Vamos colocar de pé? Eu vou falar aqui. Estes são os despojos do João. Aí você vai falar: estes são os despojos, seu nome. Ok? Quais foram os despojos? Presta bem atenção, coisa maravilhosa. A esposa e os filhos. A família. Depois, todos os bens que foram tomados. Terceiro, todos os bens que os amalequitas tinham deles e o que eles tinham conquistado de outros. Aí você vai ver, sabe o quê? Nesse capítulo, lá no final, diz que os despojos eram tão grandes que Davi abençoou 13 cidades, das quais ele passou, como gratidão, por aquilo que as pessoas fizeram por ele. Então ouça, quais são os despojos mais importantes para nós? Você pode dizer comigo: minha família e
todos os meus bens. Não é verdade, irmãos? Ora. Davi recuperou tudo. Olha o que a Bíblia diz. Nada faltou. Aí a Bíblia deixa bem claro. Nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa. Aleluia. Todos os seus filhos, Paulo, filhas, netos, serão, netas também, serão recuperados, virão para o Senhor. Sua filha Natália, seu netinho, você que é pai, você que é avô, vó que está aqui, todos os nossos filhos, todas as nossas filhas, o diabo não vai levar. Eu falei com uma mãe e um pai hoje, desesperados, porque o diabo quer tomar o filho deles, de 13 anos. Falei, vai levar não. Negativo. Não vai. E agora, o que mais? Aquilo que a gente vai perdendo no decorrer da vida. A minha mãe dizia uma coisa interessante para nós. Quer dizer, na ignorância dela, né? Ela diz o seguinte: vão-se os anéis e ficam os dedos. Depois que eu fiquei crente, eu falei assim, não vai é nada. Aqui, ó. Não vai nem anel e nem dedo. Se for anel, vai voltar. É uma forma de meio termo. Ok. O diabo não levou tudo, graças a Deus. Não, vai ter que devolver tudo. Aqui, ó, a palavra de Deus diz que, primeiro, nada faltou. Segundo, Davi recuperou tudo. Está aqui a Jéssica, aqui a esposa do Leonardo. Hein, Jéssica? Cadê? Não tem ninguém para filmar essa moça aqui, não? Deus é bom demais que esse homem só deu uma mulher bonita para ele, as meninas bonitas, as meninas mais bonitas de Beraba. Beraba, né? Uberaba, né? Fala Beraba. Tá aqui, ó. Olha lá, faz assim, olha lá para lá, Jéssica, olha lá. Essa moça aí, ó. A filhinha aqui, ó. Eu conversei com a Jéssica por telefone depois, lá no hospital, internada. Orei por ela. Falei, você está proibido de morrer, mulher. Você vai morrer, não. Leonardo está aqui desesperado por causa do você. Oxente, my God. Sabe por quê? Porque nada faltou. E Davi recuperou tudo. Aí você vai falar assim, aqui está aqui, Davi recuperou tudo. Eu vou falar, João recuperou tudo. Irmãos, eu perdi muita coisa na vida, você acredita? Eu já falei aqui, mas eu troquei, irmãos, uma casa, melhor, um lote que eu tinha, com uma casa e um barracão lá, um lote de 800 metros quadrados. Eu tinha uma casa e um barracão, troquei uma casa e um barracão, um lote de 300 metros quadrados, aqui na rua 802, lá na rua nossa lá, meu filho. Eu troquei em troca de um Opala. Aí ser besta lá no meio das arraias, irmãos. Só que na época valia. Hoje o Opala 81 Commodoro, hoje deve estar valendo 500 conto, 500 reais. Olha o que esse vale esse lote. Isso é demônio, irmão, que entrou na minha cabeça. Speed de Commodoro, Speed de Opala. Quando falo em Opala, eu tenho raiva de Opala, irmão. E de repente você já entrou numa latada dessa, ora. E João vai recuperar tudo. A russa vai recuperar tudo. O marido da russa e todo mundo, os europeus todos,
Você vai recuperar tudo. Você crê nisso? Hein? Então preste atenção. Existem alguns princípios. Primeiro, o cara consultou Deus. E aí, Senhor? Porque Davi passou o dia chorando. Grava isso aqui, hein? E Deus não fez nada. Sabe o que é nada? Nada. Davi o dia todo chorando, Deus só ficou olhando o bobão lá chorar. No final da tarde, quando Davi para de chorar, chama Abiatar e vai orar, aí Deus fala. Então não adianta se ficar chorando à toa. Murmurando, reclamando, esquece. O que nós temos que fazer? Clamar, buscar. É o que nós vamos fazer. Então nós vamos cantar essa canção e eu vou orar com vocês. Vai lá, minha filha. Isso mesmo, essa música aí mesmo. Aleluia. Bora. Mestre, eu preciso de um milagre. Quem precisa? Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, querendo ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Cante. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Chama para fora. Aleluia, vamos declarar mais uma vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, transforma minha vida, o nosso estado. Armanda, só a igreja, Armanda. Faz tempo que eu não vejo. Mas seremos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! Porque o nosso Deus é maior. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.
ressuscita os nossos sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, nos toca, transforma, renova, remove a minha pedra, nos chama pelo nome, muda nossa história, ressuscita os nossos sonhos, transforma nossa vida, me faz um milagre, nos toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Eu vou falar. João recuperou tudo. Aí você fala o seu nome, hein? Aleluias. 1, 2, 3. João recuperou tudo. Outra vez. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa. Eu declaro sobre a sua vida tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo tomou na nossa ignorância. Deus vai fazer com que tudo venha de volta. Seus filhos serão abençoados, serão árvores frutíferas, darão frutos na estação própria, no nome de Jesus. Levante as suas mãos, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, porque o Senhor vai devolver os nossos despojos, ó Deus. Em nome de Jesus, tudo que nós perdemos, em nome de Jesus. Alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, está afastado? Ou alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Você tem que dar um sinal com a sua mão. Quero orar com você, quero abençoar você. Está tudo bem? Tem alguém? Todo mundo é cristão? Todo mundo legal? Todo mundo certinho? Hein? Tudo jóia? Então, podemos encerrar o nosso culto? Que bom. Declaro uma semana abençoada a todos vocês. Que esse mês seja um mês muito abençoado, né? Por mais que as pessoas digam que o Brasil não funciona em janeiro e fevereiro, só em março, eu declaro que esse mês vai funcionar.